Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo do conceito de mecanismo de reação, já com um enfoque em reações radicalares. Nós já vimos que o mecanismo de uma reação é uma hipótese que é aceita por ser coerente com os dados experimentais. E esta hipótese, além de ser coerente com os dados experimentais, ela permite prever e explicar outros resultados. Mas como nasce a proposta de um mecanismo? Bom, a proposta nasce da mente de um pesquisador ou de uma pesquisadora, a partir da análise dos dados experimentais. Para exemplificar, vamos analisar a reação de cloração do metano, sendo que esta reação é conhecida desde o século XIX. A reação é metano mais cloro produz cloreto de metila e ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Para facilitar a compreensão, eu vou desenhar novamente estas estruturas, indicando as ligações que foram rompidas e as ligações que foram formadas na reação. Os valores das energias de dissociação homolítica para essas espécies encontram-se tabelados. Mas você sabe o que é a energia de dissociação homolítica? A energia de dissociação de ligação, também chamada energia de dissociação homolítica, é a quantidade de energia consumida ou liberada quando uma ligação é quebrada ou formada. Lembrando-se que, quando há quebra de ligação, energia é consumida. Quando há liberação de energia, quer dizer que houve formação de ligação. Na aula passada, nós calculamos o valor da variação de entalpia utilizando uma outra medida de força de ligação, chamada energia de ligação. Então, qual é a diferença entre energia de ligação e energia de dissociação de ligação? Para explicar isso, considere o exemplo a seguir. Vamos utilizar de exemplo a molécula de metano. Para a ocorrência de uma cisão homolítica de uma ligação carbono-hidrogênio do metano, gerando CH3 e hidrogênio na forma radicalar, é preciso que ocorra a absorção de uma quantidade de energia, representada aqui por esta letra D, que é a energia de dissociação de ligação da ligação carbono-hidrogênio. Essa energia é equivalente a 104 quilocalorias por mol. Considerando um grupo metil, para que aconteça a cisão homolítica de uma ligação carbono-hidrogênio de um grupo metil para gerar um grupo metileno radicalar e o hidrogênio radicalar, a energia de dissociação dessa ligação é equivalente a 106 quilocalorias por mol. Para a quebra da ligação homolítica de uma ligação carbono-hidrogênio de um grupo metileno para gerar CH e hidrogênio, a energia necessária é equivalente também a 106 quilocalorias por mol. E por fim, para a quebra de uma ligação carbono-hidrogênio de um CH, a energia
absorvida é de 81 quilocalorias por mol. Então, estes valores são os valores de energia de dissociação de ligação. A energia de ligação, carbono-hidrogênio, vai ser uma média destes valores. Ou seja, a soma destes valores dividido por 4. Então, a energia de ligação é equivalente a 397 quilocalorias por mol dividido por 4, o que equivale a 99 quilocalorias por mol. Então, este valor aqui é o valor da energia de ligação, que é uma média dos valores das energias de dissociação das ligações carbono-hidrogênio, certo? Tanto esses valores de energia de dissociação de ligação quanto os valores de energia de ligação encontram-se tabelados, então eles já foram medidos para várias ligações e podem ser consultados. Então, neste exemplo aqui, temos uma tabela com valores de energia de dissociação de ligações em quilocaloria por mol para vários tipos de ligações. Então, ligação hidrogênio-hidrogênio, aqui ó, quebra de um carbono de CH3 com hidrogênio e assim por diante. E para o estudo das variações de entalpia em radiações radicalares, a energia de dissociação de ligações é mais útil. E percebam que estamos falando de quebras de ligações de moléculas gerando átomos ou grupos de átomos. Se na quebra da ligação covalente um elétron fica para cada fragmento, esse tipo de quebra é chamado de homólise. Neste tipo de quebra, temos a seguinte situação. Uma molécula AB, ao sofrer a quebra, o rompimento da ligação covalente entre o átomo A e o átomo B, considerando que um elétron vai ficar com cada fragmento, forma-se o radical A e o radical B. Percebam que, para representar uma cisão homolítica, a seta é uma meia seta. Então, não se trata deste tipo de seta. É uma meia seta que representa a migração de apenas um elétron. A seta, na sua forma normal, a seta cheia, representa a migração do par de elétrons. Então, uma cisão homolítica, um elétron fica com cada fragmento, formando espécies radicalares. Se na quebra da ligação o par de elétrons fica com apenas um dos fragmentos, trata-se de uma heterólise. Então, utilizando o mesmo exemplo da molécula AB, numa quebra heterolítica, vamos supor então que o par de elétrons fique com B. Então, será formado um fragmento A com carga positiva, porque agora ele ficou deficiente de elétrons, e um fragmento B com carga negativa. Percebam que a heterólise de uma molécula neutra gera, portanto, fragmentos iônicos, geram íons, um íon com carga positiva e um íon com carga negativa. O íon com carga negativa é o que recebeu o par de elétrons. E neste caso, representado aqui, ele está com um elétron a mais do que a quantidade de prótons, considerando este átomo B. E, por outro lado, este átomo A está
com um próton a mais do que a quantidade de elétrons. Então, ele está com carga positiva. Uma quebra heterolítica requer uma grande quantidade de energia, cerca de 100 quilocalorias por mol a mais do que o que acontece numa quebra homolítica. Então, na fase gasosa, a homólise é mais comum. Ela acontece, é uma rota mais fácil de acontecer. Já em solventes, principalmente solventes ionizantes, a heterólise é a forma de clivagem de ligações preferida. Muito bem. Feitos estes esclarecimentos, agora nós podemos retomar a reação de cloração do metano, onde estávamos falando sobre a energia de dissociação homolítica das ligações envolvidas nessa reação. Os valores das energias de dissociação homolítica para essas espécies encontram-se tabelados. Portanto, a energia para a quebra de uma ligação entre um grupo metil e o hidrogênio tem um valor de 104 quilocalorias por mol. Já para a quebra de uma ligação cloro-cloro, este valor é de 58 quilocalorias por mol. A energia de dissociação de um carbono metílico com um cloro é de 84 quilocalorias por mol. E de um hidrogênio com um átomo de cloro é de 103 quilocalorias por mol. Dessa forma, podemos calcular a variação de entalpia. Lembrem-se que quebras de ligações resultam em absorção de energia. Então, somando-se, temos aqui a absorção de 162 quilocalorias por mol. E para a formação de ligações, temos liberação de energia. Então, aqui ocorreu a liberação de 187 quilocalorias por mol. Calculando-se a variação de entalpia, temos que a entalpia inicial é de 162 menos 187, o que resulta no valor de menos 25 quilocalorias por mol. Ou seja, essa reação é exotérmica, a liberação de energia. Analisaremos agora dados experimentais que foram observados acerca desta reação de cloração do metano. Bom, o primeiro fato observado é que metano e cloro não reagem no escuro e à temperatura ambiente. Outro fato, a reação ocorre rapidamente no escuro sob temperatura superior a 250 graus Celsius. Outro fato, a reação ocorre rapidamente sob irradiação de luz ultravioleta, mesmo que seja no escuro. Além disso, quando a reação é induzida por luz ultravioleta, milhares de moléculas de cloreto de metila são obtidas por cada fóton de luz absorvido. E o quinto fato, a presença de oxigênio diminui a velocidade da reação. Após o consumo do oxigênio, a velocidade da reação volta ao normal. Vejam bem, estes são os dados experimentais coletados e analisados para esta reação de cloração do metano, né? Esta reação que acabamos de ver aqui. Qual é o mecanismo dessa reação? Como ela acontece? Como explicar estes fatos que foram observados?
por meio de uma proposta de mecanismo. Vocês seriam capazes de propor um mecanismo a partir destes dados experimentais? Claro que sim, claro que vocês são capazes, não é mesmo? Eu acredito que o mecanismo que vocês propuseram é muito próximo do que eu vou mostrar para vocês a seguir, que é o mecanismo aceito para essa reação. Esse mecanismo é composto por várias etapas. A primeira delas envolve a molécula de cloro, que na presença de calor ou da radiação ultravioleta, sofre uma cisão homolítica na ligação cloro-cloro, gerando cloro radicalar. Este, por sua vez, pode se chocar com a molécula de metano e abstrair um hidrogênio na forma de radical da molécula de metano, gerando o radical metil e HCl. Também pode acontecer do radical metil se chocar com outra molécula de cloro e formar assim o cloreto de metila e mais um átomo de cloro na forma radicalar. Essa primeira etapa se chama etapa de iniciação. Já estas outras duas etapas, vamos numerar aqui. Então, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Estas duas etapas se chamam etapa de propagação. E essas etapas 2 e 3, elas ficam se repetindo diversas vezes, até que são produzidas essas espécies em quantidade suficiente para que radicais cloro comecem a se chocar no meio reacional e gerar cloro molecular. Radicais metila já estão presentes em quantidade suficiente para que aumente a probabilidade deles se chocarem e gerar o etano. E também o radical metil se chocar com um radical cloro e gerar cloreto de metila, formando assim espécies estáveis que compõem aqui neste processo a etapa de terminação. Vamos analisar agora a coerência desse mecanismo, que é composto por essas 6 etapas, com os dados experimentais que foram observados para essa reação de cloração do metano. Nós vimos que metano e cloro não reagem no escuro e à temperatura ambiente. Bom, isso ocorre porque, se não ocorrer a formação do radical cloro, a reação não inicia. Os outros dados experimentais são: a reação ocorre rapidamente no escuro sob temperatura acima de 250 graus Celsius e a reação ocorre rapidamente sob irradiação de luz ultravioleta. Então, o motivo é o mesmo, né? Está na dependência da formação do radical cloro. E esse radical só pode ser formado por temperaturas altas ou na presença de luz ultravioleta. Uma vez formado o radical cloro, a reação se inicia. Isso pode ser explicado da seguinte forma: quando olhamos a equação simplificada da cloração do metano e calculamos a variação de entalpia, nós constatamos que a variação de entalpia é negativa, ou seja, a liberação de calor. Entretanto, nós já sabemos que essa reação ocorre em várias etapas e cada etapa tem um valor de variação de entalpia.
A primeira etapa dessa reação é a cisão homolítica da ligação cloro-cloro para gerar o cloro radicalar. Esta primeira etapa é uma etapa endotérmica. Nesta etapa, há absorção de calor. Então, é por isso que essa etapa, que é a etapa necessária para que a reação inicie, então, essa etapa tem absorção de calor e é por isso que é preciso que a reação aconteça em altas temperaturas ou com a irradiação de luz ultravioleta, ok? Outro fato observado experimentalmente é que na reação induzida por luz ultravioleta, milhares de moléculas de cloreto de metila são obtidas por cada fóton de luz absorvido. E agora, como explicar este dado experimental no mecanismo proposto para essa reação? Bom, lembrem-se que nós vimos que na cloração do metano, a primeira etapa, chamada de etapa de iniciação, envolve a quebra homolítica da ligação cloro-cloro, e essa quebra ocorre na presença de calor em temperaturas superiores a 250 graus Celsius ou na presença de radiação ultravioleta, formando então um átomo de cloro radicalar. Em seguida, há as etapas de propagação. Nestas duas etapas de propagação, o cloro radicalar, ao se chocar com a molécula de metano, pode remover um hidrogênio na forma radicalar e estabelecer uma ligação covalente, gerando ácido clorídrico, e também gerando o radical metil. Esse radical metil, ao se chocar com outra molécula de cloro, gera o cloreto de metila e o cloro radicalar. Percebam que se trata de uma reação em cadeia, ou seja, é uma reação que ocorre em várias etapas, em uma série de etapas, sendo que cada etapa gera uma substância que é necessária para que a etapa seguinte aconteça. Então, veja, a primeira etapa é a formação dos radicais cloro. Estes radicais são necessários na segunda etapa para a produção dos radicais metil, por meio da remoção de um hidrogênio radicalar do metano, e por sua vez a formação do radical metil é necessária para a terceira etapa, que é a produção do cloreto de metila ou clorometano e um novo radical cloro. E aí essas etapas se repetem, até que as formas radicalares aumentam, né, de concentração, né, os reagentes, né, metano e cloro vão sendo consumidos e vai aumentando a concentração dos radicais. Isso aumenta a probabilidade deles se chocarem no meio reacional, produzindo moléculas estáveis. Então, a partir de um único fóton de radiação ultravioleta, como essa reação ocorre em cadeia, milhares de moléculas de cloreto de metila serão obtidas. Então, vamos frisar isso daqui. Todas as reações radicalares são em cadeia. Todas as reações radicalares são reações em cadeia. E todas as reações radicalares são reações em cadeia. Então, é importante que vocês compreendam isso. É por isso que são geradas milhares de moléculas, né? São etapas que se repetem, tá? Reação em cadeia. Um outro dado observado é que a presença de oxigênio diminui a velocidade da reação. E após o consumo do oxigênio, a velocidade da reação volta ao normal.
Então, como explicar esta observação experimental naquele mecanismo de reação em cadeia? Acontece que o oxigênio pode reagir e capturar os radicais metila formados, gerando peróxidos. Vejam novamente as primeiras etapas do mecanismo proposto para a reação de cloração do metano. Então, na primeira etapa, temos a produção do radical cloro. Como é uma reação em cadeia, essa formação do radical cloro é necessária para que ocorra a segunda etapa da reação, na qual o cloro radicalar abstrai um hidrogênio na forma de radical também do metano, gerando o radical metil. E este radical metil é necessário na terceira etapa da reação, quando se gera o produto, cloreto de metila ou clorometano. Acontece que, na presença de oxigênio, o oxigênio molecular pode reagir com o radical metil formado aqui na segunda etapa. Ó. Essa reação vai gerar peróxido, que é esta forma aqui. Esse peróxido é bem menos reativo em relação ao radical metila. Então, isso vai comprometer as próximas etapas da reação em cadeia. Portanto, a reação só vai voltar à velocidade normal quando todo o oxigênio for consumido, né, gerando peróxidos. E esses peróxidos, assim como na reação em cadeia de cloração do metano, a reação de peroxidação também é uma reação em cadeia, que eu vou mostrar para vocês aqui. A etapa de propagação é essa que eu acabei de mostrar para vocês. O radical metil, reagindo com o oxigênio, gera peróxido. Esse peróxido vem para a etapa seguinte. Ele pode se chocar com moléculas que se encontram no meio, e ele pode, inclusive, se chocar com moléculas de metano, que estarão em alta concentração no meio reacional, gerando, dessa forma, hidroperóxido de metila e outro radical metil. Então, estas aqui são as etapas de propagação desse processo de peroxidação. Então, essas etapas podem se repetir até consumir todo o oxigênio presente no meio. Assim, chegará um momento onde a concentração de peróxidos e radicais metil vai aumentar e vai aumentar também a probabilidade dessas moléculas se chocarem, chegando-se então nas etapas de terminação dessa reação. Duas moléculas de peróxido podem se chocar, gerando dimetilperóxido e oxigênio molecular. O metilperóxido pode se chocar com o radical metil e gerar dimetilperóxido. E dois radicais metil podem também se chocar, quando isso ocorre numa orientação e energia adequada, e gerar etano. Então, as etapas de peroxidação também são por um mecanismo em cadeia, uma reação em cadeia, reação radicalar. E todas as reações radicalares são em cadeia. Consumido o oxigênio, a reação volta para o seu curso normal nas etapas do mecanismo de cloração do metano. Vamos imaginar agora que temos uma mistura 1 para 1 de metano e etano reagindo com cloro. Quais perguntas, quais questionamentos vêm à mente de vocês? Eu espero que muitos, né? Então, por exemplo, quais são os produtos formados? Agora você tem aí 2 hidrocarbonetos diferentes reagindo com o cloro. Que produtos serão formados nesse processo? E destes produtos que são formados, qual é o produto que vai se formar mais rapidamente? Vamos brincar um pouco com essa reação. Então, nós temos a mistura de metano mais etano
e cloro. Quais são os produtos formados? Bom, nós já vimos que nesse tipo de reação, a primeira etapa, que é a etapa de iniciação, é a formação do cloro radicalar. E isso ocorre em altas temperaturas ou na presença de radiação ultravioleta. As etapas 2 e 3 consistem nas etapas de propagação. O átomo de cloro radicalar, ao se chocar com a molécula de metano, pode remover um hidrogênio radicalar, estabilizando-se em cloreto de hidrogênio e gerando um radical metil. O mesmo pode acontecer para a molécula de etano. Uma outra possibilidade na etapa de propagação é o choque entre o radical metil e outra molécula de cloro, gerando cloreto de metila e cloro na forma radicalar. Igualmente, pode acontecer o choque do radical etil com uma molécula de cloro, gerando então cloreto de etila e o cloro na forma de radical. E depois essas etapas vão se repetir, se repetir, se repetir, até se chegar nas etapas de terminação. Então, nelas, espécies radicalares que já estão presentes em grandes quantidades no meio reacional começam a se chocar e se estabilizarem. Então, por exemplo, os radicais metil podem gerar etano, os radicais etil podem gerar o butano, pode acontecer de um radical etil se chocar com um radical metil, gerar propano, e também o choque do radical metil com o cloro na forma de radical, gerando cloreto de metila, e o mesmo com o grupo radicalar etil. Ao se chocar com o cloro radicalar, gerar o cloreto de etila. Certo? Vejam quantas etapas, né? Mas aqui, das etapas 4 a 9 mostradas, são etapas de terminação. As etapas de propagação encontram-se aqui. Então, estes são os produtos obtidos nessa reação, né? Nessa mistura 1 para 1 do metano com o etano na presença de cloro. Mas qual produto se forma mais rapidamente? A resposta é essa daqui. O cloroetano, cloreto de etila, certo? Se forma 400 vezes mais rapidamente que o clorometano, que é o cloreto de metila. Então, eu imagino que vocês estejam assim, mas por quê? Por que que o cloroetano se forma 400 vezes mais rapidamente que o clorometano? Para descobrir o motivo, não deixe de assistir ao próximo vídeo. Até lá!